Antes da batalha pelo universo em Marte, Fate, com o intuito de passar adiante sua linhagem, pois agora tinha se tornado um ser mortal, resolveu dar origem a descendentes de seu sangue. O problema era que estava apenas destinados a seguir adiante seu legado os recém-nascidos com o devido potencial. Por causa disso muitos bebês foram condenados à morte no processo, mas 2 foram poupados. O mais velho foi nomeado de Morpheus, e o mais novo que veio a nascer 4 anos após foi nomeado de Myles. E assim começa a história de The Epilogue. A história começa com Bluey, a filha de Nefertari Charlotte, tendo lembranças da última vez que teve contato com sua mãe, pois já se passaram 4 anos desde o desaparecimento de Charlotte e da vida de sua filha. Nesse tempo, Alex, o pai da Bluey, fica altamente depressivo, acabando por ter de ficar internado. Bluey, ao ver o estado de seu pai, promete que encontraria sua mãe de qualquer jeito. Nisso a garota vai, junto com seu mordomo Martin, para o Japão, a terra natal de Charlotte e seu falecido amigo Nate. Lá, ela vai até o Templo das Artes Marciais, agora tendo como mestre o neto de Alder, Noreki Bengan. Ao se encontrarem, os dois conversam sobre o desaparecimento de Charlotte, e Bluey pede ajuda para encontrá-la. Bengan diz que não sabe o paradeiro da Charlotte e que mesmo que soubesse, Bluey não poderia ajudar pois não tinha o domínio do Ki. Com isso Bengan ensina a Bluey o funcionamento do Ki. No entanto, no dia seguinte, o dojo é atacado por uma entidade negra misteriosa. Bluey, sem ter o que fazer com a figura, acaba sendo socorrida por Bengan, mas no fim acaba sofrendo um ataque da criatura que arranca a sua alma. Bluey, prestes a ser morta pela criatura, é ajudada no último segundo por um dos familiares de Rose. No fim, o monstro, vendo que não tinha chances, resolve fugir. Bluey é levada ao templo de Rose, um lugar onde ela já tinha visitado na infância mas que teve essas memórias apagadas. Rose diz que ela era uma companheira de Charlotte, mas também nem mesmo ela sabia o paradeiro dela. Rose revela que não é capaz de salvar Bengan, e o único jeito de salvá-la é derrotando aquele ser que arrancou sua alma. Bluey aceita a proposta de Rose, e resolve treinar durante 1 mês e meio no seu templo. De agora em diante, a garota agora tinha 2 objetivos: encontrar sua mãe e salvar Bengan. Depois de ter se passado 1 mês, Bluey se prepara para sua jornada. Rose diz que em suas últimas memórias, a última estadia de Charlotte foi no planeta Ktaf, localizado em um local da Via Láctea chamado Andrômeda R688. No entanto, o que Bluey e Rose menos esperavam, era que nesse local estava localizada a maior prisão do universo, a prisão do Ozway. Ao chegar no planeta, Bluey é capturada pelos guardas da prisão devido a ela ter aterrissado na prisão sem permissão. Com isso a garota é levada presa, mesmo jurando que não fosse sua intenção. Era impossível para a garota fugir daquela prisão, pois fazia pouco tempo que ela conseguia manipular o Ki. No segundo dia, Bluey se esbarra numa garotinha cujo seu nome era Gemille, que mais tarde a ajudaria. Após isso, a Bluey é levada para o local de obras daquele local. Lá ela conhece uma garota, de sexualidade meio lésbica. Seu nome era Ryoko Yumi. Mesmo Yumi tendo um interesse sexual pela Bluey, as duas se tornam grandes amigas. Enquanto isso, é anunciado que a prisão iria receber uma visita do compatriota do rei God, o rei do planeta, em 2 semanas. Nesse meio tempo, uma figura aterrissa no planeta Ktaf. Esse era o compatriota de God também, aquele que realizou o financiamento de seu grande projeto para sua soberania. Esse era filho de Fate, Morpheus. Até então o objetivo de Morpheus era um mistério. O que se sabia era que ele já conhecia God há 5 anos, e tinha ajudado o mesmo no financiamento do seu maior projeto com a ajuda de nações planetárias daquela parte da galáxia. Morpheus também é informado sobre Bluey Briefs, a qual estava aprisionada. Após isso, Bluey, Yumi e Gemille começam a armar um plano para fugir da prisão. Basicamente o plano consistia em as 3 se disfarçarem de guarda através das agulhas de Gemille, esperar até o dia em que Morpheus fosse dar a visita e fugir da prisão. Parecia que ia ocorrer tudo bem, mas alguns dias depois Yumi sofre um abuso sexual do puto de um guarda, acabando por matar o maldito a facadas. Nisso Yumi é levada para o setor subterrâneo da prisão, onde aqueles que cometem irregularidades dentro da Ozway vão. Vendo isso, Bluey arma um plano contra a vontade de Gemille, para resgatar Yumi e ao mesmo tempo fugir da prisão. Gemille diz que se fizer isso ela será morta e a fuga da prisão terá que ser antecipada. Bluey taca o foda-se e é levada para o setor subterrâneo. Enquanto isso, Rose localiza o segundo filho de Fate, Myles, e pede ajuda ao mesmo. Voltando à prisão, no setor subterrâneo Bluey encontra Yumi, e em sequência as 3 garotas começam a botar o novo plano em prática. Após um dos guardas que estavam sendo controlados por Gemille desligar a fonte de energia elétrica do setor subterrâneo, Bluey e Yumi começam a fugir daquele local. As duas enfrentam vários desafios, inclusive o robô de segurança que estava sendo mantido no local. As 3 finalmente se juntam novamente, e próximas de sair do portão de entrada, o robô aparece para fuder com tudo de vez. Mas o inesperado acontece. Myles aparece e destrói o robô de segurança, salvando a todos. Agora o trio se torna um quarteto com Myles se juntando a Bluey, que a conhecia desde a infância. Enquanto isso, Morpheus recebe a mensagem da fuga da prisão, e em seguida os 3 assassinos contratados pelo próprio aparecem.
Inclusive um deles foi aquele que atacou Blue e Benga na Terra. Seu nome era Morphoses, e os dos outros dois eram Dora e Ikari. Depois de alguns dias, Morpheus aterrissa novamente no planeta e em uma conversa com God, ele pede ao mesmo para que não os matassem, e sim, captura Luz. Em seguida, o quarteto chega em uma cidade. Nela existia um departamento militar que tomava conta da cidade, e por consequência estavam alertas sobre Blue e os outros. O quarteto em conjunto acaba por ir até uma excêntrica cigana que ficava entre as periferias. Ela tinha sido sugerida por Gemili, que já a conhecia. Ao entrarem em contato com a cigana, cujo seu nome era Labrador, a mesma diz que Charlotte há 4 anos estava à procura dos imperadores do universo, algo que nem Rose sabia. No fim, a Labrador menciona um caminho para encontrar a Charlotte, cujo mesmo seria dado pelos deuses em forma de desenho, e assim foi feito. Ao receber o desenho, Blue não entende nada, mas Gemili deduz que talvez esse seja o Projeto Omega. Esse projeto é uma torre que liga o planeta com a Lua, e que basicamente é a criação artificial da vida através da absorção da energia que se localizava na Lua. Esse, por sinal, é o projeto que Morpheus ajudou Go no financiamento. Essa fonte de energia que traria soberania sobre a vida era o olho da verdade, que até então só tinha sido despertado por Reino. No caminho para o departamento Ômega, Blue e os outros acabam enfrentando muitos desafios e, infelizmente, Miles acaba sendo capturado, sendo levado para uma prisão. Nessa nova, um ocorrido inesperado acontece. A caminho de sua cela, Miles se encontra com Morpheus, seu irmão mais velho. Na verdade, Miles já estava à caça de seu irmão há 3 anos devido à destruição que o mesmo tinha causado em um planeta. Miles confronta Morpheus, mas é derrotado muito facilmente. Morpheus vai até a cela de seu irmão e lá, tenta convencê-lo de vir ao seu lado, pois ele não pretendia matar Miles, mas o mesmo recusa. Em seguida, Blue, Yumi e Gemili invadem a prisão e botam todo mundo para correr, inclusive Yumi aprende a usar melhor seu poder do veneno. Mesmo vendo isso, Morpheus resolve por não realizar um ataque. Blue resgata Miles, e junto às outras escapam da prisão. O problema era que uma manada de soldados militares estavam à espera junto com God. A situação estava se agravando cada vez mais, e em breve os 4 seriam mortos. Vendo isso, Rose resolve ajudar criando um ponto de ignição que os levaria de volta para o templo. Enquanto isso, Morpheus se revela na frente de God, dizendo que agora o mesmo não lhe servia para mais nada e que só atrapalha. God, sem soldados por perto, tenta se defender, mas é morto. Blue chega ao local pouco tempo depois e vê o corpo de God, e atrás dela estava Morpheus, camuflado pelas sombras. Após ser questionado, Morpheus apenas diz que ela era filha de Charlotte, e que ele talvez tenha sido o responsável pelo seu desaparecimento. Ao ouvi-lo, Blue avança contra ele, mas usando uma de suas técnicas de manifestação da habilidade do Anubis, o mesmo teleporta Blue para outra dimensão, e Gemili, que viu tudo, inclusive a única que viu seu rosto, é teleportada também para o lugar onde Blue foi enviada. Lá elas se deparam presas, em uma dimensão que fazia ilusão ao submundo e completamente cheia de monstros. Depois de se fuderem muito naquele mundo, as duas finalmente são achadas por Rose, que as teleporta assim como fez com Miles e Yumi. A própria diz que em tempo real as duas ficaram 24 horas naquele mundo, e nesse tempo, os soldados, após verem o corpo de God, todos ficam desestabilizados. Morpheus, aproveitando essa chance para manipulá-los, para que as tropas o mostrem o caminho para o Projeto Ômega que se ligava na Lua. Blue e os outros, sem perder tempo, se apressam para impedir Morpheus de concluir seu objetivo. Nesse ponto, nenhum dos lados sabia o que tinha na Lua, e quem conquistasse a fonte dela seria o vencedor. Morpheus, ao chegar no departamento Ômega, é levado por elevadores para a Lua. Nisso o quarteto finalmente chega, só que tarde. O tempo agora estava curto, e faltava pouco para Morpheus conseguir o olho. O quarteto vai em direção à Lua através dos elevadores, e chegando lá são recebidos por um ataque inimigo, como se fosse novidade. Após uma procura, Miles, Yumi e Gemili encontram o olho da verdade, parecendo então que Morpheus ainda não tinha o encontrado. No entanto, Rose aciona a Blue que Morpheus estava se disfarçando da mesma, e que ele estava indo em direção aos outros. Morpheus disfarçado chega, infelizmente, Rose mesmo tentando alertar Miles, o mesmo é atacado por Morpheus ficando inconsciente. O arrombado também corta a garganta de Yumi, deixando ela sangrar até a morte. Morpheus rouba o olho da verdade, e Gemili, prestes a ser morta, é salva por Blue, que confronta Morpheus. Só que o nível do Acres era muito acima da garota, derrotando-a mais uma vez. Mas vendo que a garota era persistente, e que Miles estava acordando, o puto resolve fugir. Depois desse sufoco, Yumi revela que ainda está viva devido sua regeneração precisa. Enquanto isso, Morpheus vai até um dos ofícios que sugavam a energia do olho. O puto acaba por criar um curto-circuito no sistema, fazendo com que a Lua explodisse em 1 minuto. Blue e os outros vão até os elevadores, e entrando em contato com o ponto de ignição de Rose, todos escapam da explosão. Enquanto isso, Morpheus tinha se teleportado para seu planeta, onde lá, apresentou o olho aos Engenix, aqueles que lhe informaram sobre esse artefato e aqueles, que em outra linha temporal criaram Anubis. Enfim, por aqui termina a primeira parte da história da filha da Charlotona.